Em uma manhã quente de 1995, em uma pequena fazenda de Porto Rico, um fazendeiro encontrou suas cabras mortas. Não havia sinais de luta, não havia carne arrancada, não havia pegadas claras, apenas 2 pequenos furos no pescoço. E algo ainda mais estranho: os animais pareciam completamente sem sangue. Em poucos dias, outros fazendeiros começaram a relatar a mesma coisa: cabras mortas, galinhas mortas, ovelhas mortas, sempre da mesma forma, sem luta, sem carne arrancada. E então surgiu um nome que rapidamente se espalhou entre as comunidades rurais: chupa-cabra, a criatura que suga o sangue das cabras. Mas será que esse monstro realmente existe? Ou estamos olhando para o nascimento de uma lenda moderna? Para entender isso, precisamos voltar ao começo. A história do chupa-cabra começou oficialmente em Porto Rico, no ano de 1995. Moradores de pequenas regiões rurais começaram a encontrar seus animais mortos durante a manhã. O detalhe estranho era que os corpos estavam quase intactos. Predadores normalmente rasgam carne, deixam marcas de luta, mas nesses casos parecia diferente: apenas pequenos furos no pescoço. Alguns fazendeiros juravam que os corpos estavam completamente drenados de sangue. Esses relatos rapidamente começaram a circular entre vizinhos. Histórias passaram de uma fazenda para outra, e logo toda a região estava falando sobre a criatura. Foi nesse momento que o nome apareceu: chupa-cabra. Em espanhol, o nome significa literalmente aquele que suga cabras. Cabras eram os animais mais encontrados mortos. Por isso, o nome pegou rapidamente. Programas de rádio começaram a comentar os ataques. Jornais locais publicaram reportagens, e quanto mais a história se espalhava, mais relatos surgiam. Mas havia um problema: as pessoas não descreviam a mesma criatura. Algumas testemunhas afirmavam ter visto algo extremamente estranho: uma criatura pequena, com pele escura, olhos grandes e espinhos ou cristas nas costas, quase como um réptil bípede. Para muitos, parecia algo que não pertencia ao mundo natural. Mas outras pessoas descreviam algo muito diferente: um animal parecido com um cão selvagem, magro, sem pelos, com pele enrugada, dentes aparentes. Essas 2 descrições criaram 2 versões do monstro: uma versão mais monstruosa e outra que parecia um animal doente. Isso levantou uma pergunta importante: e se o chupa-cabra não fosse uma criatura desconhecida? E se fosse apenas um predador comum em condições extremas? Quando os cientistas começaram a investigar os casos, algumas explicações surgiram. Biólogos observaram que muitos ataques poderiam ser feitos por coiotes ou cães selvagens, especialmente animais que sofriam de uma doença chamada sarna. A sarna faz o animal perder quase todos os pelos. A pele fica enrugada, o corpo fica extremamente magro. O resultado pode parecer assustador. Para alguém que vê o animal rapidamente durante a noite, ele pode parecer uma criatura desconhecida. Além disso, predadores muitas vezes atacam o pescoço das presas. Isso pode deixar perfurações que parecem marcas de algo sugando sangue. Mesmo assim, essa explicação não convenceu todo mundo, porque alguns relatos pareciam estranhos demais. Alguns fazendeiros afirmavam que não havia sangue ao redor dos corpos. Outros diziam que ouviram sons estranhos durante a noite. E alguns juravam ter visto a criatura com seus próprios olhos.
Enquanto as investigações aconteciam, a história começou a crescer. Na década de 1990, a mídia começou a falar muito sobre o caso. Programas de televisão entrevistavam testemunhas, repórteres visitavam fazendas atacadas, fotos de animais mortos circulavam em jornais e revistas. Quanto mais a história se espalhava, mais assustadora ela ficava. Em pouco tempo, relatos começaram a aparecer em outros países: México, Chile, Argentina, Estados Unidos. De repente, o chupacabra já não era apenas uma história de Porto Rico. Ele havia se tornado uma lenda internacional. Mas talvez o aspecto mais curioso dessa história seja outro. Muitas culturas criam monstros quando enfrentam algo que não conseguem explicar. Em comunidades rurais, a perda de animais significa perda de sustento. Quando algo começa a matar animais durante a noite e ninguém entende o motivo, o medo cresce. E quando o medo cresce, a imaginação começa a trabalhar. Monstros muitas vezes nascem dessa mistura: medo, mistério e falta de explicação. O chupacabra pode representar exatamente isso: o medo do que se esconde na escuridão. O medo de algo invisível atacando durante a noite. Curiosamente, alguns pesquisadores sugerem outra possível origem para a aparência do monstro. Em 1995, pouco antes dos primeiros relatos em Porto Rico, um filme de ficção científica chamado Species foi lançado. A criatura do filme tinha características muito parecidas com as primeiras descrições do chupacabra: olhos grandes, corpo estranho, aparência quase alienígena. Alguns acreditam que essa imagem pode ter influenciado os primeiros relatos. Outra curiosidade interessante é que vários corpos de supostos chupacabras encontrados ao longo dos anos foram analisados por cientistas. Na maioria dos casos, eles acabaram sendo identificados como coiotes ou cães com doenças graves. Mesmo assim, a lenda nunca desapareceu, porque lendas não sobrevivem apenas por evidências. Elas sobrevivem porque capturam algo profundo na mente humana. Elas dão forma ao desconhecido. Talvez o chupacabra nunca tenha existido como uma criatura real. Talvez ele seja apenas o resultado de animais doentes, histórias exageradas e medo espalhado entre comunidades. Mas a história dele revela algo importante sobre nós. Mesmo em um mundo cheio de ciência, tecnologia e conhecimento, o ser humano ainda cria monstros. Porque desde os tempos antigos, quando algo não tem explicação clara, a imaginação entra em ação. E às vezes, essas histórias se tornam mais fortes do que a própria verdade.